Olá pessoal, eu sou o Ramon Borges e esse é mais um vídeo da série Experiências que me transformam. Há algum tempo já que eu não gravo vídeo e sempre com esse desejo no coração, quando eu iniciei esse canal, quando eu iniciei esse projeto, o intuito principal era conseguir compartilhar, conseguir fazer com que a mensagem a qual Deus trouxe e transformou a minha vida pudesse alcançar mais vidas ainda, pudesse fortalecer a fé de quem visse. E então estou voltando a gravar e o intuito é esse. Quero iniciar esse vídeo orando, pedindo para que Deus possa estar se manifestando através da minha vida e possa alcançar cada um e fortalecer a fé de cada um que vê esse vídeo. Então vou convidar você que está assistindo aí para tirar um momento agora para nós estar orando junto. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais um dia, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua proteção. Quero te agradecer, Senhor, por esse momento especial que o Senhor separou para trazer a tua mensagem. Sei, Senhor, que essa mensagem vai chegar até o coração de alguém, vai fortalecer a fé, vai ajudar a transformar a vida de alguma pessoa. Por isso, em nome de Jesus, eu peço, Senhor, que não seja uma simples mensagem, mas que seja uma mensagem que vem do teu trono, direcionada para as pessoas que abrir esse vídeo e ver ele. Com esse entendimento, eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhar uma passagem da Bíblia. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre como realizar os seus sonhos, como eu realizei os meus sonhos, como eu tenho realizado os meus sonhos. Uma das coisas que eu tenho visto e Deus confirma cada vez mais no meu coração é a ideia de que o que Ele tem para nós é uma vida em abundância, é prosperidade, é crescimento, é capacitação. Só porque existem algumas ferramentas da parte de Deus, todo esse projeto já está realizado. Mas da nossa parte existem algumas ferramentas que a gente precisa acessar para trazer à existência essas coisas. A ferramenta principal é a fé. Deus só se manifesta na nossa vida. Deus, ele existe na nossa vida, ele existe na vida de todos aqueles que creem nele, mas ele só se manifesta através da fé. E o desafio da fé, ter fé, permanecer na fé, é um desafio. Porque muitas vezes aqui, como diz a Bíblia no livro de Hebreus 11, o que é fé? A fé é a certeza das coisas que a gente espera, é a convicção de fatos que a gente não vê. Então, primeiro detalhe muito importante, eu espero, eu não vejo, não existe. Existe apenas dentro da minha vontade, é algo que eu almejo alcançar, mas na realidade não existe. Quando eu paro para pensar na minha vida, eu já posso começar a entender melhor como funciona a fé. O que existe na minha vida hoje? Hoje na minha vida existe uma esposa, existe filhos, existe uma boa casa, existe uma empresa, existe dentro da empresa um ambiente bacana, pessoas a qual a gente se identifica, pessoas... Só porque o que eu quero dizer com isso? Um dia nada disso existiu. Um dia eu não tinha esposa, eu não tinha filhos, eu não tinha casa, não tinha carro, não tinha empresa, não tinha pessoas que caminhavam junto comigo compartilhando da mesma visão, mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho. Por isso o título é Como Realizar os Meus Sonhos, como eu realizo os meus sonhos. Qual era o meu sonho? Eu tinha um sonho de casar, eu tinha um sonho de ter filhos, eu tinha um sonho de ter uma boa casa. Por que eu estou dizendo isso? Porque dentro desses passos que existe para trazer existência, para a gente poder realizar os nossos sonhos, a primeira coisa que existe é o primeiro passo que tem que estar bem estabelecido é eu ter um sonho fixo. Eu ter algo que... Por que eu digo um sonho fixo? Porque muitas vezes a gente está sonhando com uma coisa que, eu queria um carro tal. E daí passa 3, 4 dias, não, na verdade eu queria outro carro, mudei de ideia.
Isso daqui já é um grande empecilho para a realização dos sonhos. Um sonho estabelecido, eu quero ter uma esposa, eu quero ter filho, eu quero ter uma empresa, enfim, qualquer que seja o teu sonho, tem que estar estabelecido, ele tem que estar firmado, tem que ser algo, não pode ser algo inconstante, que eu sonhe hoje, que amanhã eu já não sonhe mais. Então, quando eu trago a minha história para você se identificar, as experiências que me transformaram, tudo aquilo que existe hoje na minha vida, existiu primeiro dentro da minha mente e eu sonhei e eu continuei sonhando. Então, o primeiro passo é sonhar, é ter algo bem estabelecido, o que realmente eu quero para mim. O que realmente eu quero. Se eu não ter isso bem estabelecido, já não tem como eu trazer à existência aquilo que ainda não existe. E a fé é isso, trazer à existência aquilo que ainda não existe. Então, primeiro eu crio uma imagem daquilo que eu quero, certo? Não existe ainda, mas eu já estou criando essa imagem. O segundo passo, que é muito importante, quando eu vou olhar aqui o livro de Hebreus, eu vou ver que todos os grandes feitos da Bíblia, aqui fala Hebreus 11, eu aconselho você a ler Hebreus 11 para alimentar a sua fé, mas todos os grandes feitos da Bíblia vai narrar assim, ó, pela fé Abel ofereceu Deus a mais excelente sacrifício. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Pela fé, Noé, divinamente instruído, construiu uma arca. Pela fé, Abraão, pela fé também a própria Sara recebeu, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé José. O que eu quero dizer com isso? Que todo o enredo, toda a história bíblica, ela é constituída em cima de homens que tiveram fé, acreditaram naquilo que não estava vendo, perseveraram naquilo que não estava vendo. Não haveria um histórico bíblico se não tivessem homens que creram numa palavra, creram num direcionamento de Deus. Esse mesmo Deus da Bíblia, ele existe. Eu não vou dizer que ele existe, porque ele não se identifica como existência na Bíblia. Ele é. Ele sempre foi. Quando pergunta em nome de quem você está falando para Moisés, em nome do eu sou. Deus, ele é. Então, esse mesmo Deus que foi, ele é e sempre vai ser. Deus Todo-Poderoso que pode todas as coisas, que está disposto a realizar os nossos sonhos. Mas a Bíblia fala que eu tenho que colocar diante de Deus, a Bíblia fala que eu tenho que colocar os meus sonhos diante de Deus, por mais que eu seja grato, por mais que as coisas aconteçam na minha vida. No livro de Filipenses 4, capítulo 6, fala assim, ó: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas. Então é uma orientação bíblica que eu coloque diante de Deus os meus desejos. É um desejo de um pai. A Bíblia fala que se um pai que não é perfeito igual a Deus sabe e quer dar o que é melhor para o seu filho, que dirá Deus, né? Então é um desejo de Deus realizar as nossas vontades. Mas para isso o que eu preciso? Primeiro, ter um sonho bem estabelecido. Segundo, acreditar, ter fé que Deus é comigo, colocar diante de Deus. Terceiro, perseverar no mesmo sonho. Perseverar no mesmo sonho. Eu hoje vivo o último sonho que eu tive, falando, sonhos a gente sempre vai ter e temos que ter, não podemos parar de sonhar, mas o último sonho que eu realizei, vamos dizer assim, foi a minha casa. Tá finalizando agora, ontem ainda veio o cara botar as cortinas, mas cada detalhe, esse espaço que está aqui atrás, onde a gente se reúne para compartilhar a palavra de Deus, para ter um momento de oração, temos um grupo bacana de pessoas, a piscina, cada espaço dessa casa primeiro existiu dentro da minha mente. Como ia ser, aí depois a gente passou para um arquiteto, trocou ideia, ela veio, trouxe já uma visão clara de como ficaria, mas nada disso existia. E a gente perseverando e trabalhando naquela direção e Deus abençoando, hoje a gente vive dentro da casa que a gente sempre sonhou. Só porque onde está a dificuldade maior da fé? Vamos lá, o que é fé? A fé é convicção daquilo que a gente não vê, daquilo que a gente espera. Eu quero pegar um enredo bíblico para finalizar, trazendo o oposto da fé. O oposto da fé.
Quando eu paro para pensar que fé é algo que eu espero, mas que eu ainda não vejo, eu tenho que ter consciência que a minha mente ela tem que ser produtiva, ela tem que ter esperança, ela tem que pensar naquilo que é bom, naquilo que é agradável, e isso é fé. Pensar em crer em algo positivo, por mais que seja, vamos dizer assim, nunca experimentado antes. Assim eu quero finalizar trazendo uma passagem a qual Pedro vê Jesus andando sobre as águas e Pedro diz: Senhor, se és tu mesmo, ordene que eu ande sobre as águas. E Jesus diz: vem até. Jesus dá uma palavra para Pedro dizendo que é possível fazer aquilo que ele nunca tinha feito. E Pedro sai e realmente caminha, dá alguns passos sobre as águas. Mas a Bíblia diz que olhando Pedro para as ondas, olhando Pedro para aquele cenário aterrorizante que estava em volta dele, Pedro teve medo. Esse é o adversário da fé. Quando eu falo fé, existe em contraproposta o medo. Por que o medo é o adversário da fé? Porque o que me faz ter medo? Se na realidade ainda não tinha acontecido nada de ruim com Pedro projeta que vai afundar. Então o medo é uma visão negativa de um futuro, porque ele ainda não aconteceu. Pedro estava andando sobre as águas. O medo é o oposto da fé, porque ele é uma visão negativa de futuro. Eu tenho medo de andar de avião. O avião está no chão, ele não decolou ainda. Mas se eu ir lá para tal lugar, eu vou desfrutar de uma férias sensacional, mas tem que passar pelo avião. Mas eu estou com medo de subir no avião. O que eu estou imaginando? Que o avião vai aterrissar em tal lugar para mim desfrutar das férias? Ou que o avião vai cair? A minha mente está criando uma imagem negativa, a qual isso me dá medo. Então sempre que eu tenho um sonho bem estabelecido e eu creio nele, é natural que nesse processo de realização aconteça alguns ventos fortes, alguns desafios. Se o medo prevalecer, a fé não vai acontecer. Mas se eu continuar crendo numa palavra de Deus lançada sobre a minha vida, assim como Jesus lançou: vem, Pedro. Quando Jesus pega a mão de Pedro, ele diz: homem de pouca fé. Homem de pouca fé. O medo se sobressaiu à palavra que eu lancei. E biblicamente falando, as palavras que Deus tem lançadas sobre as nossas vidas é que nós podemos tudo, porque a Bíblia diz: tudo é possível àquele que crê. Eu queria deixar essa palavra para fortalecer a fé de cada um, que essa mensagem possa chegar até você e fortalecer a sua fé, assim como eu tenho orado e buscado sempre em Deus manter diante dos desafios, diante da dificuldade, a fé e a certeza daquele mesmo Deus que já realizou em minha vida muitas coisas, porque eu sonhei e porque eu acreditei. Eu dei aquilo que era necessário para que Deus realizasse. Esse mesmo Deus vai continuar realizando. Que possa ser assim também na vida de cada um de vocês. Que vocês possam sonhar e que vocês possam acreditar e caminhar nessa direção. E mesmo diante do desafio e da dificuldade, continuar crendo. Porque vai vir à existência aquilo que não existe através da minha e da sua fé. Esse é o meu desejo para a minha vida e para a sua vida. E eu oro para que isso aconteça. Em nome de Jesus.